Muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Hoje, fazendo barulho, celebrando, porque tá aqui, galera. Full Ironman completo, 3 km e 800 metros de natação, 180 km de bike, 42,2 km de corrida. Tá feito. E eu sei que você estava na expectativa aí junto comigo. E no episódio de hoje nós vamos focar na história do pré, durante e pós Full Ironman na minha vida. E eu vou deixar essa medalha aqui na frente como inspiração aqui para você. Olha o tamanho dela. Essa aqui eu tô... Nossa, a brincadeira com ela tá diferente. E o sininho... Isso aqui foi a primeira vez que eu toquei o sininho lá na chegada, então, meu parceiro, óbvio que não foi esse, né? Se você assistiu o vídeo lá, o sino era bem maior, mas, galera, eu tô muito feliz. Muito feliz. E você que está chegando hoje aqui no Holy Flow 7.8 Cast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro, agora Full Ironman. Eu vou falar isso aqui, eu acho que pro resto da minha vida, eu tô muito empolgado. E aqui é um lugar onde você vai encontrar a sua dose de inspiração na prática. O Holy Flow 7.8 Cast é o lugar para nós falarmos sobre a tua disciplina física, mas principalmente sobre o teu desenvolvimento pessoal através da atividade física, do esporte ou de qualquer coisa que movimente o seu corpo. Inclusive, aqui no escritório do Holy Flow essa semana, a galera fez um aquecimento, um despertar pós-almoço com dança. Então, assim, tudo que move o corpo tem uma ativação cerebral, libera química para o corpo, corrente sanguínea enche de endorfina, serotonina, dopamina e a gente fica ativo. É isso que a gente acredita aqui. E óbvio, galera, eu não tô aqui para falar que a minha vida foi voltada para esse Full Ironman e isso aqui representa o meu sucesso de vida. Não. Isso aqui é apenas um meio que eu utilizei para me tornar uma pessoa melhor nos últimos 7 meses, aonde foram milhares de quilômetros rodados entre natação, entre bike, entre corrida, alimentação regrada todos os dias. A gente ficou aí exatamente 6 meses, isso dá 240 dias focado na dieta e já voltei também para minha dietinha, então, inclusive, isso aqui foi muito engraçado, galera, eu saí da prova e aí os meus amigos já estavam com uma pizza lá separada para mim, eu falei, vou amassar essa pizza, mas quando eu sentei para comer, caraca, velho, não tava com todo esse apetite, Tava diferente, assim, porque eu tô tão acostumado a comer comida que comi um hamburguinho que meu filho tinha deixado ainda e aquilo já meio que me saciou. Então isso aqui é uma das coisas que eu quero falar hoje também sobre a mudança de mentalidade que eu tive no meio desse meu processo. Mas, vamos lá. Ano passado, eu decidi de fato que 2025 seria o ano que eu faria esse Full Ironman, então em 2024 eu comecei a trazer bastante clareza para esse processo dos investimentos que eu precisaria fazer, financeiro, de tempo, de energia, de sacrifícios com pessoas ao meu redor e tudo mais. E isso foi muito interessante porque me levou para esse lugar, e vocês já ouviram falar bastante sobre isso, de entender sobre o que era prioridade para aquele momento e sobre coisas muito específicas que eu tinha que manter e coisas que eu tinha que tirar da minha vida. E isso foi muito interessante porque me deu uma sensibilidade diferente para falar não para muitas coisas. E antes mesmo de a gente entrar na história da prova, eu já queria que você mentalizasse. Talvez a tua medalha, ela não necessariamente é uma corrida, é um triatlon. Talvez a tua medalha é melhorar tuas finanças, melhorar teu casamento, melhorar teus estudos, melhorar tua vida profissional. Não sei, algum quadro clínico que você tem hoje, mas eu sei que você está buscando uma medalha. Então o meu exercício já para a gente começar isso aqui com você cara, pega um papel e uma caneta ou o teu bloco de notas e já começa a escrever tudo que você faz durante o teu dia. Tipo assim, cara, anota, hoje a gente tá aqui gravando numa quinta-feira. Pega quarta, terça e segunda-feira. Faz a retrospectiva de quantas horas você gastou no teu celular.
entre redes sociais e outras coisas. Aqui você já vai ter uma percepção de tempo muito grande. E também começa a analisar no final de semana como que você desperdiçou o tempo que era para o seu descanso. Isso aqui vai trazer uma outra percepção para você. E você vai começar a ter uma sensibilidade entre o que você está fazendo e a medalha da vida que você quer conquistar. E você vai começar a perceber que tem muitos hábitos e ladrões de tempo da sua vida que estão te levando para cá, quando você quer estar andando para cá. Então esse exercício já é para você analisar o que você está fazendo que está desperdiçando seu tempo, sua energia e seu dinheiro em relação aos sonhos que você tem para conquistar. E aí, na maturidade, você já vai dar a martelada e falar, cara, eu preciso tirar isso aqui da minha vida, porque senão eu não vou conseguir conquistar a medalha que eu quero na minha vida. Dito isso, nós chegamos muito bem nessa prova. Eu fiz uma preparação física, mental e emocional com o melhor que eu tinha. Então, eu entendi duas questões aqui na minha vida nesse tempo, que era como eu queria trabalhar a minha atitude mental. E uma coisa que eu lembro que todas as provas grandes da minha vida, ultramaratona, a maratona mais desafiadora que eu queria fazer para tempo, eu sempre tinha alguns contratempos de saúde. Era uma questão de o meu emocional me levar para um lugar onde minha imunidade baixava, algumas coisas aconteciam, e dessa vez eu não queria que isso acontecesse. Então minha preparação mental, emocional e espiritual foi totalmente diferente, porque eu sabia aonde a minha mente poderia me atacar. E já uma coisa que eu quero deixar clara para você, a sua mente mente para você. Ponto. Não precisa nem te discutir, isso aqui é uma verdade. Teu cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, sempre que você tá para ir para um lugar de desafio, de novidade, algo que vai exigir de você mais esforço do que você está acostumado, o teu cérebro ele ativa aqui uma glândula cerebelosa e essa glândula libera estímulos que te travam, que, cara, você simplesmente fica com medo, você fica desencorajado e nisso, ao invés de ir para cima, você recua, você acha que não vai dar certo, aquelas perguntas que te levam para um lugar de dúvida, elas começam a atacar aquela coragem que antes você tinha ou aquele ímpeto que você tinha para realizar o teu sonho. Então o teu cérebro ele não sabe identificar, mas quando ele sente alguma ameaça, ele trava. E em relação a isso, eu quis treinar melhor o meu cérebro. Então, desenvolvendo essa atitude mental positiva, olhando para duas coisas. Cara, eu precisava ser excelente, então tudo que eu fizesse tinha que ser com qualidade, e isso muito porque eu não tinha o tempo que eu precisava para fazer o treino que eu precisava para me manter ali da forma como a minha planilha exigia. Então, sempre que eu ia fazer algo, eu tinha que fazer com excelência, ou seja, com a melhor qualidade possível. E óbvio, por outro lado, também eu precisava ser eficiente ao longo do meu dia. A quantitatividade de coisas que eu fazia durante o meu dia precisava me dar um retorno positivo em relação a trabalho, família, descanso, treino, alimentação, tudo que vocês possam imaginar. Então eu comecei a treinar muito meu cérebro relacionando essa questão de eficiência com excelência, juntando os dois para poder otimizar a minha vida como um todo, que foi até como começou o nosso podcast. A gente gravava na bike, que era super legal. Os melhores treinos que eu fiz ali era na bike, porque eu me empolgava falando com vocês, e se você ainda não viu esses episódios, volta uns episódios atrás aqui que a gente está ali pedalando e contando muita história, trazendo muito conhecimento para vocês. Então, eu foquei nessa atitude mental positiva, eu fui fazer uma reprogramação neural no aspecto de como eu ia me sentir durante a minha prova, e eu tinha estabelecido que eu queria fazer a prova ali para baixo de 14 horas, porque eu não queria forçar muito o meu corpo. Agora já nesse domingo, ou seja, exatamente 7 dias depois do Full Ironman, eu já vou correr a maratona de Porto Alegre, então eu não queria forçar muito o meu corpo, não só por causa da maratona, mas porque a minha vida segue. Eu queria estar bem para cuidar dos meus filhos, queria voltar a treinar. Então hoje é quinta-feira, na terça-feira pós Ironman, que foi no domingo, eu já estava treinando com a minha galera lá do Running Club, então a gente estava correndo juntos. Ontem, quarta-feira, eu já fui treinar também, porque eu quero ter um estilo de vida que me proporciona fazer grandes desafios, mas continuar no estilo de vida sem ficar nos altos e baixos e ter que ficar meses me recuperando. Que, inclusive, entra muito nisso aqui.
A tua escuta ativa, ela vai determinar muito da qualidade dos teus pensamentos, que vai gerar a tua vontade, que vai gerar as tuas ações, que vai te dar os teus resultados e vai dizer se isso é satisfatório ou não. Escuta o que eu estou falando. Por quê? Eu lembro que eu fiz um meio Ironman, acho que foi em abril. E aí, aquele que eu caí, inclusive tem um episódio só sobre isso, sobre a queda e tal, então você pode também voltar lá em abril, você vai ver que tem um episódio que eu tô na bike contando a história dessa prova que eu caí no meio da bike, voltei, me recuperei e completei a prova. Agora, no vestiário, eu tava ali conversando com os caras e contando que eu ia fazer o Full Ironman, depois ia fazer a maratona de Porto Alegre, e um cara falou assim, você não vai conseguir fazer. Porque depois que você terminar esse Full Ironman, você vai estar tão cansado, você vai estar tão... ele usou uma palavra que eu não lembro, mas ele era tão desgostoso com o exercício físico que você não vai querer nem ir para Porto Alegre. E aquilo entrou assim num ouvido e eu comecei a processar. Eu falei, cara, isso aqui é uma mentira tão grande que eu não vou acreditar nesse negócio. Então entrou por aqui, saiu por aqui e eu só fui embora. Talvez você tá pegando essas mentiras, como esse cara aqui contou, tá deixando isso afetar a tua vida, tá deixando isso construir uma verdade que é uma mentira, tá deixando isso colocar os degraus das escadas que você tem que subir, cara, e na verdade tá mudando todo o teu padrão mental e comportamental. Então assim, cara, pega essas mentiras, entra por um ouvido, sai pelo outro e já reforça com as verdades. Você precisa trazer verdades para cima disso. Então, nessa temporada, uma das coisas, eu deixei minha escuta ativa muito mais seletiva. Eu parei de ouvir muitas pessoas, parei de dar acesso para muitas pessoas, inclusive na semana da prova, você tá nervoso, isso, muita cara, galera, só vou curtir, tá tudo bem, tô relaxado. Por mais que em alguns momentos eu me sentisse tenso e eu já sabia os exercícios de mentalização, de meditação, de oração que eu deveria fazer para relaxar, quando as pessoas ficam perguntando muito, ficam jogando muita carga, muita pressão em cima, a gente começa a entrar nesse nível de pressão que rouba aquilo que foi produzido a temporada toda e você começa a pensar no que não pode dar certo. Então eu me isolei mentalmente na última semana antes da prova. Eu falei, cara, eu vou focar só naquilo que eu quero viver nessa prova. Eu vou curtir, vou viajar com a minha família, tô gravando vou dar spoiler aqui, a gente tá gravando um baita documentário que em breve vai sair. E eu falei, cara, quero que tudo seja legal, divertido. E ao mesmo tempo eu me perguntava, mas eu posso correr um Ironman me divertindo, leve, sem pressão, sem sofrimento? Porque eu não sei se vocês lembram, mas até os últimos podcasts eu falava muito dessa questão do sofrimento, né? Só que eu aprendi a olhar para o lado diferente, que eu escolhi esse sofrimento e ele está me levando para um lugar muito bom de evolução, de crescimento, de expansão, que ele é privilégio para me fazer feliz e eu não preciso ser pressão ali. Enfim, então, essa questão da escuta, cara, começa a fechar os teus ouvidos para muita coisa, para muitas pessoas que estão ao teu redor, muito conteúdo que você está consumindo, porque isso está doutrinando o teu padrão mental, e o teu padrão mental define padrão emocional define padrão de atitude, e atitude define resultado. Isso aqui é um fato na sua vida. Bom, vamos falar da prova. Cara, foi muito legal porque dessa vez eu fui com 2 filhos. Então, minha última prova de Ironman eu tinha feito, de 70.3, eu tinha feito com um filho, então foi muito diferente. A viagem, leva a bike, tudo aquilo. Dessa vez a minha programação foi totalmente diferente. E eu falei, eu quero que não tenha pressão. Isso aqui era uma coisa que estava muito clara na minha cabeça. Eu quero que isso aqui tudo seja leve e que tudo corra bem naquilo que eu quero viver, nesse aspecto. E quando a gente largou para natação, foi muito doido, porque tinha ali uns 2.000 atletas mais ou menos, e largava 10 atletas a cada 10 segundos. Ou a cada 2, não lembro, era tipo alguns segundinhos, despertava a buzina, largava 10. E eu tava na última baia, porque assim, a minha natação é onde eu mais sofro no triatlon. Então quando eu larguei, cara, eu já tava ali há muito tempo, eu acho que foi assim, tipo questão de 35 minutos parado, esperando a minha largada. E aí, quando eu caí na água, cara, obviamente, tava frio, mas eu já tinha me preparado pro frio mentalmente, fisicamente. E nessa prova você nada
mais ou menos 1.000 metros para dentro do mar, você nada 200 metros aqui na horizontal, volta para a areia, faz uma passagem na areia, nada mais 1.000 e pouco e volta. Então faz um M dentro da água. Nessa primeira volta, cara, me deu cãibra no posterior da coxa. E na hora eu lembrei, lascou, eu não sei nadar direito, vou tomar pau na prova, não vou conseguir completar a minha prova. Começou a vir pum, 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 isso em 10 segundos mais ou menos. Eu falei, parou, respira. E eu tava com um mantra dentro de mim que era, Fernando, tá tudo bem. Bem nesse tom de voz assim, Fernando, tá tudo bem. Porque foi o que eu treinei o tempo todo na minha cabeça, nos piores momentos. Era para encontrar o prazer, então eu tinha visualizado coisas boas, eu tinha visualizado a prova toda na semana, eu fui trabalhando na minha cabeça e nos momentos difíceis da prova, na minha imaginação antes, eu já tinha trabalhado nisso. E aí foi muito doido, porque assim, nesse processo de Fernando, tá tudo bem, foi fluindo, e ao invés de nadar 3.800, eu nadei 4.600. Então eu nadei aí quase 1.000 metros a mais do que a prova pedia. E obviamente, cara, meu tempo ficou gigantesco ali. Eu fiz em 1h55, que foi bem puxado. Os 3.800 já era um desafio, então imagina nadar quase 1.000 metros a mais. E quando eu tava olhando ali pro meu relógio, o desespero tentava me pegar, mas eu falava assim, cara, tá tudo bem. Eu bati meu recorde aqui de distância da natação, tá tudo bem. E quando eu tava assim, indo já pra areia, a cãibra ainda tava dando uma judiada, mas eu falei, cara, agora o pior já passou. Eu treinei bem minha bike, eu sou maratonista, então isso aqui não vai me pegar. E eu só tava com aquela sensação ali nos últimos 300 metros da natação, assim, ainda com cãibra, né, bem desconfortável. Eu só tava com a sensação, tipo, cara, aconteceu, eu sou um Ironman. Olha que doido na cabeça, já tava tão concreto aquilo em mim, que eu falei, cara, eu já sou um Ironman. Por quê? O meu desafio de verdade era sair da água no tempo que a prova exigia. Não tô sendo soberbo aqui, tô sendo muito humilde, porque eu sei do que eu sou capaz de fazer na bike e na corrida. Então eu encarei com unhas e dentes aquilo que era meu maior desafio, a natação. Só que quando eu fui para a transição, então você sai da areia, entra lá para uma área onde a gente se troca, é uma área fechadinha, tira a roupa de borracha, você ainda tá molhado, tem que pôr as coisas do ciclismo. Cara, eu comecei a sentir muito frio, um princípio de hipotermia. E comecei a me tremer inteiro, e na minha cabeça, Fernando, tá tudo bem, só que vocês acompanharam aqui, eu fiz várias sessões de banheira de gelo. E olha só que interessante. Na última banheira de gelo, eu falei, eu vou forçar aqui, porque eu preciso aprender mentalmente a dominar o meu corpo. No aspecto de, eu provoquei uma hipotermia para poder saber como é que seria sair do mar e se tivesse dessa forma, como que eu ia lidar. E, cara, a sensação foi a mesma. Então, como eu já tinha passado por isso, eu não me assustei. E eu comecei a meditar, fazer ali as minhas orações, as minhas declarações, isso tudo num processinho de minutos, tá? Porque eu já tinha que pegar minha bike e sair para pedalar. E eu lembro que quando eu senti assim uma chama dentro de mim, mas o corpo não tinha esquentado, eu só sentia essa chama. Eu falei, pronto, agora vai. E levantei, já, né, com a sapatilha, capacete, peguei a bike, e na bike, cara, foi uns 20, 30 minutos para o corpo fisicamente esquentar. E na cabeça era muito doido, porque assim, enquanto o corpo tava, cara, tremendo de frio ainda, tava tremendo mesmo, assim, na bike ainda, a cabeça tava, cara, você é um Ironman, você é um Ironman, você é um Ironman. E eu, cara, a sensação que eu tinha já não era mais do desgaste do frio, da hipotermia, era de estar terminando uma prova que eu tava só começando. Enfim, aí fomos para a bike. Vou focar essa questão de quase 7 horas na bike. A minha programação era para terminar a natação em 1h40, 1h30, 40, 1h55, porque eu errei bastante. E a bike eu queria fazer abaixo de 7 horas. Bem cauteloso, bem leve, porque eu queria terminar bem a prova. Então eu precisava girar ali numa média de 25 km por hora para ser tranquilo.
E dito e feito, a minha prova de bike foi para 26,1 km por hora de média. Mas o que foi mais interessante? A maior lição que eu tirei dessas, vamos arredondar, 7 horas de bike, foi que não dá para querer acelerar um processo que ele é longo. Isso aqui para mim foi a maior lição. Por quê? Apesar de eu já ter compreendido que nada da minha parte, né, me derrubaria na prova, poderia acontecer alguma coisa da natureza externa e me derrubar, mas assim, eu não ia parar porque estava treinado para aquilo. Eu estava começando a ficar agoniado, porque você olhava assim e você falava, pô, 50 quilômetros, 70 quilômetros, 90 quilômetros, é a metade da prova, 100 quilômetros, você tem mais 80 pela frente. E a cabeça já tá ali naquele looping do tipo assim, cara, não acaba, isso aqui não acaba, isso aqui não acaba. E no quilômetro 115, mais ou menos, eu falei, vou parar de pensar assim, não tem como dar um espaço de vírgula para isso aqui. Por quê? Quando o pensamento vinha, sem brincadeira, galera, eu gritava, eu sou um Iron Man, eu dava risada, eu dava glória a Deus, eu vibrava muito, mas ainda estava negociando, ainda estava nessa negociação. E, inclusive, no meio da prova, finalizando ali o quilômetro 90, mais ou menos, eu encontrei a Pri, encontrei a nossa equipe de audiovisual, e eu até gritei, vamos lá, eu tô 100% fisicamente. Cara, meu corpo assim... Só que o que ninguém sabia a minha lombalgia tinha atacado. Então, nesse processo da lombalgia ter atacado, cara, eu tava nessa guerra mental, cuidando muito para que o meu físico ele não atacasse a minha mente e não começasse a desmoronar todo aquele processo que eu já tinha criado positivo. Então, assim, já tinha uma negociação que eu tava tomando muito cuidado ali dentro. Isso aqui você tem que aprender na sua vida, cara. Se você dá uma vozinha para negociação, daqui a pouco ela cresce e te domina. Então, ali no quilômetro 115, eu já sabia, faltam exatamente 65 quilômetros para encerrar minha prova, vai ser nesse tempo, porque na angústia de terminar mais rápido, começa a querer acelerar. Nessa de querer começar a acelerar, o músculo queima mais, gasta mais calorias e você ainda tem uma maratona pela frente. E meu objetivo era terminar abaixo de 14 horas, bem saudável, para poder continuar treinando para a maratona de Porto Alegre. Então, beleza. E assim foi. Só que quando eu percebi na bike, eu comecei a melhorar meu rendimento por descansar o físico. Olha isso que doido. Por não fazer pressão física, meu corpo começou a render melhor. Então, outra coisa que eu quero que você pense é, será que você não está vivendo abaixo da performance que você quer, porque você está se pressionando demais num aspecto que você não precisa? Isso aqui é uma pergunta. Se faça essa pergunta. Será que você não se pressiona demais só para você se tornar vítima da própria pressão e não conseguir atingir o resultado que você quer? Isso aqui é um negócio que você tem que se perguntar, porque às vezes você está colocando carga sobre os teus ombros que não precisa nessa temporada. Eu faço essa análise agora, tipo, cara, do que eu tô vivendo no meu dia a dia. E aí, isso aqui foi muito legal, assim, porque eu comecei a desfrutar, eu comecei a ver os pássaros. Cara, eu tava no meio de Floripa. Baita visual animal. Falei, cara, vou desfrutar da natureza. E de fato, comecei a ver uns... Eu não sei nem o nome, tinha um pássaro azul que passou, acho que era um casal. Mano, voando assim na minha frente... Eu falei, caraca, velho, se eu tivesse o celular aqui, eu queria filmar. Eu não tava mais pensando nos 180 quilômetros. Eu, de fato, entrei ali no meu processo de curtir aquele momento. Cara, na subida. Era subidinha íngreme. Foram 1.130 metros de inclinação na prova. E na subida, eu falava assim, ufa, ainda bem que na subida não tem vento contra, né? Então, eu arrumava uma forma de achar algo bom acontecendo naquilo ali. E quando eu peguei assim a rodovia que já ia para a transição, eu falei, cara, aconteceu, isso aqui é mais real do que eu imaginava. E quando eu fui para essa transição deixar minha bike, cara, foi quando eu vi os meus filhos na prova, assim. E, caraca, velho, perceber a emoção deles tão picutitos assim, mas ver a emoção deles celebrando. Eles nem sabiam o que era um Ironman, obviamente. O Abraham sabe porque ele correu o Iron Kids. Detalhe, tá, galera? Escrevi o Abraham no Iron Kids. Ele correu no sábado, um dia antes da prova. Ganhou a primeira medalha dele. Gente, vocês não têm ideia o que esse moleque tá alucinado no esporte com 4 anos e meio, quase 5, porque...
tem o exemplo em casa, a gente escreveu ele na prova, ele ganhou a medalhinha dele. Você tinha que ver ele concentrado na largada dele. Era tão lindo assim, ali na baia. Ele focado, olhando. E quando deu a largada, ele... E aí na reta final ele começou a ultrapassar uma galera. E aí ele chegou pra mim, acho que ele foi o segundo, alguma coisa assim. Ele veio e falou pra mim: pai, você viu? No final eu peguei aquele cara, ele era maior que eu focado e tal. E, dentro dele assim, E aquilo começou a me acender um negócio do tipo, ele tá entendendo quem ele é no aspecto de entregar o melhor dele. Então, assim, ele não é um super atleta, óbvio, ele tem 5 anos, mas na cabeça dele, a empolgação por isso, que eu lembro que é exatamente o que eu tinha aos meus 5 anos, que me promoveu a ser o que eu sou hoje de mentalidade. Então, eu tô competindo na minha vida desde os 5 anos de idade. E isso forjou um caráter muito especial para mim. Mas, enfim, cara, quando eu entreguei a minha bike eu observei que não tudo, mas uns 90% da parte de suplementação e alimentação que eu tinha programado para minha prova, eu tinha encaixado, porque daí, tipo assim, quando eu cheguei da bike, eu fui trocar minha mochila de Special Needs ali, e eu vi, caraca, velho, eu tô muito nutrido, tô muito forte. E a prova toda eu me sentia assim, porque normalmente na prova a gente perde a consciência e não faz aquilo que treinou. Então, assim, não toma o carbogel na hora que precisa. Então, eu levei 14 carbogels da Dobro, eu levei 1,8 litro de carbo, eletrólitos, tudo misturado, nitrato ali. E, cara, naquela hora que eu vi que eu tinha consumido tudo, eu falei, cara, eu tô forte. Nutricionalmente eu tô forte. Aquilo me deu muita coragem. Saí pra maratona, então tinha nadado 3.800, pedalado 180, fui pra maratona. No primeiro que encontrei ali minha família, alegria, energia lá em cima, a vibe da prova lá em cima. 1,1 km mais ou menos de prova, minha lombar travou. E eu falei, caraca, vou ter que andar. Comecei a andar, cara, aquilo tava muito desconfortável, porque eu não tinha uma posição para me encaixar, tava muito ruim. Só que assim, qual que era o detalhe? Eu entreguei a bike com 9 horas de prova. Então, 2 horas ali na natação com a transição, 7 horas de pedal. Eu tinha 8 horas ainda para fazer a maratona. Então, assim, cara, eu já fiz ultramaratona com o joelho quebrado. Então, eu sei que ia dar tempo. Mas eu falei, não quero, porque é em 14 horas. Então, fica aquela negociação ali que eu falei, não quero negociar. Quero fazer a maratona bem feita. E aí, cara, eu comecei a sentir minha lombar travada, tendo que caminhar e fazendo vários exercícios mentais e, cara, orando, declarando cura sobre a minha própria vida, vários processos de autoconhecimento ali, até o momento que um cara passou um spray, assim, de gelol, sei lá o que era, e falou, receba a cura. Aí eu recebo. E cara, foi sinistro, assim, porque foi como literalmente um milagre de cura na minha vida. E aí eu pude voltar a correr leve. Só que assim, você não tá ligado que eu tava tão feliz, cara, corri ali a maratona para 4 horas e pouquinho, 4 horas e 10, se eu não me engano, alguma coisa assim, o tempo todo leve. Então, nesse início de prova foi muito difícil, porque eu tava travado e a cabeça tentando derrubar. Quando a minha cabeça entrou no jogo de novo e determinou ali sobre o meu corpo o que eu queria fazer naquele negócio, ficou leve. Até eu comecei a achar estranho, assim. Falei, acho que eu tô forçando muito o ritmo. Mas tava muito solto, tava muito encaixadinho. E aí cruzei a linha de chegada abaixo das 14 horas, deu 13 horas e alguma coisa que eu não sei. Eu nem olhei os meus resultados até hoje. Só que ali na corrida, é onde muita gente quebra. Eu encontrei muita gente quebrada, assim, mal fisicamente falando. E eu quero resumir esse podcast em essa fala agora. Eu acho que esse episódio ele vai tocar muito nesse aspecto que eu sempre falo muito sobre o fim das coisas ser melhor do que o começo. A maturidade desses 7 meses de foco me levou a entender sobre concluir bem as coisas. E eu percebi que muitas pessoas, de fato, elas têm a intencionalidade de terminar bem, mas elas não se preparam e se condicionam para ter ritmo para isso.
Quando eu comecei a perceber que a minha maratona estava encaixada, eu estava forte, eu estava feliz, mentalmente íntegro, fisicamente inabalável, eu comecei a olhar e falar assim, isso aqui é o poder da consistência e do ritmo sagrado. Então, a pessoa que quebra ou numa prova, ou que quebra em algum processo da vida, é porque ela não pegou o ritmo sagrado dela ainda. Então, esse ritmo sagrado, esse fluxo sagrado, o que a gente precisa entender? Ele é seu, ele é específico, ele é único. Então, talvez você está quebrando no meio dos processos da sua vida, por quê? Está querendo acompanhar o ritmo de outra pessoa. Talvez você ainda não encaixou o teu ritmo, porque ou você está andando com quem é mais lento que você, ou você está querendo acelerar com quem é mais rápido que você. Qual que é o risco disso? Obviamente, você vai ter pessoas perto que estão em outro ritmo, mas se você não encontrar o teu fluxo sagrado, o teu pace sagrado, você não vai conseguir terminar bem as coisas. Você vai começar forte ou você vai começar leve demais. E aí no meio, leve demais, você vai ter que acelerar demais, vai quebrar no final. Forte demais no início, vai quebrar antes do final. E isso me deixou muito claro, né? É um conceito que a gente já tem muito forte. O fim das coisas é melhor do que o começo. Melhor é o homem paciente do que o soberbo. Então, a soberba ela vem desse lugar de achar que tá bem, de achar que tá tudo certo. Ah, nossa, tô me sentindo bem, vou acelerar mais do que precisa. Isso aqui para qualquer área da vida. Então, assim, a soberba, muitas vezes, ela tá vindo de um lugar que você tá querendo fazer aquilo que você ainda não se preparou. E acha que vai dar certo porque em algum momento algo já aconteceu parecido com isso. Então, cara, se você não se preparar de fato, não vai dar para terminar tão bem. Então, quando eu comecei a mentalizar sobre isso, eu falei, cara, eu tô concluindo o meu Ironman, eu tô inteiro, eu tô super feliz e eu tô vendo essas pessoas quebrarem. E eu lembro que uma das coisas que eu mais pensava assim era como que eu encaixo esse ritmo em outras áreas da minha vida. E uma das coisas que eu determinei sobre mim é que eu queria que tudo na minha vida, a partir daquele momento, fosse leve e com alegria. Então, eu tenho, obviamente, me esforçado para trabalhar com mais leveza e alegria, tanto que, no pós-prova, peguei minha medalha, comi lá alguma coisinha e tal, peguei minhas mochilas de transição, encontrei toda a galera, a galera que estava comigo, os amigos. E aí, a nossa casa estava a 1,5 km da nossa chegada. E um dos meus amigos falou assim, cara, como é que você quer ir para casa? Porque a gente tá sem carro aqui. Em outras épocas eu falaria pra Pri principalmente, pô, você não pensou nisso, eu tô quebrado, pós-prova, tenho que andar 1,5 km. Eu olhei pra eles, dei risada e falei, pô, vamos andando então. E foi um bate-papo divertido ali, de 1,5 km mais ou menos. Eu tava carregando minhas mochilas, um dos amigos pegou a bike e a gente foi trocando ideia. Por quê? Eu falei, cara, quero fazer de tudo isso aqui pra frente leve na minha vida. E começa nessas pequenas decisões, né? Então, quando eu percebi esse status quo sendo quebrado e realmente poder ter o domínio sobre a paciência na minha vida, eu falei, cara, agora eu preciso construir outros lugares maiores, não só no esporte, mas de resultados de vida. Mas o que eu percebi? Com leveza, com alegria. E no quilômetro 40, quando a gente está ali já indo para a reta final da prova, normalmente eu dava um sprint em outras maratonas. E eu falei assim, cara, não é sobre essa aceleração para fazer 2, 3, 5, 10 minutos mais rápido, mas é sobre a consistência. Eu quero determinar o meu fluxo sagrado, quero determinar o meu pace sagrado aqui. E eu tirei esse ímpeto de querer acelerar no final e, cara, eu falei, eu quero fazer na média daquilo que eu já vinha fazendo, daquilo que já estava estabelecido para ser feito. Por quê? Eu queria definir um novo padrão. Então, terminar bem. Isso aqui é o que representa essa medalha. Sabe por quê? 2 dias depois, na terça-feira, eu estava treinando com a minha galera. Um dia depois, eu estava jogando bola com meu filho. Ontem, já estava fazendo musculação. E 7 dias depois da prova, eu vou correr uma maratona de novo. A pergunta que eu deixo para vocês é: vale a pena se matar por um objetivo e depois dele você ter que ficar lá no leito do hospital se recuperando como se nada tivesse valido a pena? Ou
o melhor que você pode fazer hoje é fazer do teu objetivo parte do teu estilo de vida e não mais correr atrás de uma cenourinha, mas você fazer disso um estilo de vida que você come essa cenoura no meio do processo. Eu estou pensando muito a respeito disso e, inclusive, meu próximo desafio já está determinado e eu vou falar no próximo episódio para vocês qual que vai ser. Eu decidi que eu não quero que isso seja... dia X vai ter uma prova. Cara, eu quero ter um estilo de vida que eu esteja pronto para desafios como esse. Então, pensa bem. Se você quer ficar correndo atrás de uma meta ou você quer construir uma missão de vida. Isso aqui é a pergunta que eu deixo para encerrar esse episódio muito feliz e... tocando o sino e falando, você até aqui também já se tornou um Ironman da sua vida. Talvez você só não percebeu. E no próximo episódio eu vou falar sobre o efeito Pac-Man na minha vida, vou falar sobre a próxima prova que eu vou me inscrever e... deixa eu só falar um negocinho, que isso aqui é muito especial. Nada na sua vida vai se conquistar sozinho. Eu não corri esse Ironman sozinho, essa medalha não é só minha. Eu queria agradecer algumas pessoas que eu já estava esquecendo. Minha família, Priscila, Joseph, Abraham, a minha mãe, Andradina, os meus sogros, amigos que tiveram em volta, que são muitos, uma equipe toda, nutricionista, fisioterapeuta, a galera toda de audiovisual, Henrique, que, cara, foi lá para Floripa só para gravar o nosso documentário em breve. Toda a equipe Holy Flow, eu recebi muitos vídeos, fotos da galera acompanhando o vídeo, a chegada, o time, jantando com o celularzinho do lado. Galera, isso foi muito especial. Então eu quero agradecer o apoio de todos vocês. Com certeza, isso fez toda a diferença na minha prova também. Muito obrigado. E para o próximo desafio, continuo contando com vocês. E só não esquece de uma coisa. Aqui no Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração diária na prática. Ou seja, não quero você ouvindo podcast deitado no seu sofá. Vai embora, vai fazer uma esteira, uma bike, uma natação, uma piscina de gelo, um jazz, alguma coisa. Só mexe teu corpo. E já fica atento nos próximos episódios.